Antes de nós começarmos, vamos fazer as nossas orações, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa de paz, de luz e que nos acolhe tão fraternalmente, Jesus. Te pedimos, amado Mestre, que abençoe a todos que aqui chegaram e também aqueles que por algum motivo não podem estar aqui hoje, que sejamos todos abençoados com a saúde, com a luz, com a lucidez. E que possamos, amado Mestre, nos beneficiar dessas vibrações benéficas que aqui estamos recebendo e vamos receber durante toda esta noite. E ao sairmos daqui, possamos levar as tuas bênçãos e a nossa consciência mais iluminada, para que possamos cumprir a nossa missão aqui de evoluir e também de divulgar as tuas palavras para que todos assim se beneficiem com a tua luz e o teu divino amor. Sede conosco, amado Mestre, agora e para sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre os trabalhadores da última hora. É uma parábola bem conhecida, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, pode ser que alguém não recorde. Vou ler rapidamente. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E eu vou me dar o direito de interromper para chamar a atenção de vocês para já o grande ensinamento. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. E aqui vem já um primeiro ensinamento para todos nós. O reino dos céus, ou seja, esta vida toda que temos de evolução, não só aqui, como em outros planetas, podemos um dia, em outras órbitas, podemos um dia também viver. Então, durante toda a nossa trajetória evolutiva, nós estamos no reino dos céus, em algum ponto dessa existência, deste grande reino. E ele é semelhante, então, a um pai de família. E tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então ele preparou esses trabalhadores, disse o que pagaria e o que ele esperava. O que cada um tem que fazer. E saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros trabalhadores, outras pessoas que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e pagarei o que for razoável. E eles foram. Ele fez um trato com os primeiros e outro diferente com os segundos, né? Já estava pagando razoável. Mas tá bom, não foram todos na 1ª hora. E saiu novamente à 6ª hora e à 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. Então, esses que foram na 2ª hora, na 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora, eles iam ganhar o razoável. E saindo mais uma vez a 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém deu emprego para eles. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Olha, esse homem estava precisando mesmo, terminar essa empreitada. O que será que ele queria tanto, Talvez para terminar aquela lavoura, não sei. E ao cair da tarde, o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E aproximando-se então, aos que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, a mesma coisa que os primeiros, foi o que ele combinou. Tudo bem, Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, claro, reclamaram, julgaram que iam receber mais e receberam apenas 1 denário. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora
Ele lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Se sentiram injustiçados. Mas que injustiça foi essa, né? Eu não acho que haja injustiça, mas vamos adiante. Mas respondendo, disse ao dono da vinha um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. É a vontade dele. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, aqui a gente pode pensar que não é justo, que uns trabalharam pouco, mas aí vamos sair desse texto e pensar um pouco adiante. Se ele compara o reino de Deus, né, a um pai de família, a vinha é o universo. Ótimo. Os trabalhadores somos nós, seres humanos. Os trabalhadores na vinha são aqueles que trabalham no bem. As horas são os períodos de tempo. E o salário é o quê? A felicidade. Aqui já diz tudo. Quer dizer, para que nós estamos trabalhando? Não é? Qual é o nosso denário? E aí vamos pensar um pouquinho, né, neste momento da nossa vida. Qual é o nosso objetivo de vida? Eu tenho vários. Já pensei muito em algumas épocas que a minha maior felicidade era ter a casa própria. Em outros momentos era um carro do ano. Já tive. Né? Outros momentos eu já... se eu tivesse filhos, eu tenho 3. Estou felicíssima. Mas será que eu vim só para isso? É isso que nós temos que nos perguntar. Por que eu estou aqui? E a gente ouve no movimento espírita, em todas as exposições doutrinárias, que nós espíritas somos esses trabalhadores da última hora. Por que será? Será que nós estamos sempre atrasados? Ou ficamos pelas esquinas esperando que alguém nos diz, vai lá no centro espírita? Até pode ser. Mas se a vinha é o universo e o pai de família é Deus, aqui tudo muda de figura. Por quê? A minha vida não começou aqui. Eu tenho tentado trabalhar nesta vinha nas minhas outras vidas? Eu não sei. Eu sei que nesta eu estou tentando. Estou fazendo um pouco de esforço. E confesso para vocês que não vim na primeira hora. E nem na segunda. Apesar de ser espírita, desde que nasci em família espírita, eu não acho que eu seja dessas que são os trabalhadores da primeira hora. Os trabalhadores da primeira hora, neste contexto dessa comparação, se nós considerarmos o universo, Deus, o trabalho no bem e períodos de tempo, os períodos de tempo são as nossas reencarnações, não são os anos dessa vida. Né? Se nós considerarmos isso, esses trabalhadores da primeira hora provavelmente são aqueles que trouxeram a notícia para nós. Né? Aqui eu estou falando mais ou menos uma explicação, mas não passava a contar a primeira hora a partir do nascer do sol. Bom, então o senhor pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, não tem o que discutir. Cada um recebe aquilo que combina. E nós temos um planejamento prévio à nossa encarnação, né, que a gente combina. O que eu vou fazer? E será que eu vou cumprir? Sabe-se que a gente não consegue cumprir plenamente tudo que se propõe. Que nós somos ainda seres pouco evoluídos. Né? Nosso planeta é de segunda ordem. Antes de nós são os mundos primitivos, nós estamos num planeta de provas e expiações, tentando passar para o de regeneração. Então, quem são os seres, os espíritos que estão nesta órbita terrestre? Não pode ser espíritos muito evoluídos, espíritos puros. Eles até podem vir aqui para nos ajudar, mas nós que habitamos e reencarnamos aqui, nós ainda estamos atrasados. Apesar de nos acharmos com muito conhecimento,
que nós já temos até internet, né? Eu nasci numa época que telefone e essas coisas, nada a gente tinha em casa. Televisão, muito menos. E agora tenho tudo isso, então eu sou muito adiantada, imagina. Eu até sei ligar um computador. Não, isso aqui é o que está nos impulsionando como população dessa orbe para pensar melhor, para refletir nessas facilidades todas que nós temos e nos melhorarmos. Porque, na realidade, o nosso denário, que é o que nós vamos receber, vai ser de acordo com a nossa evolução, com quanto nós nos propomos a evoluir nessa vida. E às vezes a gente se propõe, mas erra o caminho. Às vezes, como eu disse, pode ser, eu estou evoluindo, estou crescendo, estou me desenvolvendo, tem até um carro novo, mas esse carro eu não vou levar. E aí eu estou perdendo a minha visão de futuro. E por isso que a nossa doutrina é belíssima, porque ela nos ensina a viver, ela nos ensina o que importa. E ela nos mostra, através daqueles nossos princípios doutrinários, que nós temos uma vida futura, que o nosso mundo, a nossa vida verdadeira não é aqui. Então isso me muda toda a dimensão do meu olhar, porque se a minha vida não é aqui, isso vai passar rápido. Como o Emmanuel dizia para o Chico, tudo passa, tudo é um segundo. E aí me dá mais força interior para eu transpor as minhas dificuldades. Isso é passageiro. Puxa, aí a gente se desespera quando perde o emprego, a gente se desespera quando tem qualquer revés. É natural, nós ainda estamos nesta fase. Mas precisamos o quê? Encontrar esta força dentro de nós para sabermos que tudo passa e nós estamos aqui porque nós concordamos em estar e nós vamos o quê? Superar. Nem o jugo é leve, nenhum jugo é superior às nossas forças. Então, tendo presente isso, vamos superar. Mas eu sou fraca? Não, não sou fraca. Se eu não consigo lutar contra aquilo que eu estou precisando superar, pelo menos dentro de mim eu não me abato. Então eu vou viver esse revés da melhor forma possível. Não me entrego, e é isso que a gente precisa para mudar um pouco. Então, o progresso do espírito, como nos ensina a nossa doutrina, ele se dá de duas formas, né? Intelectual e moral. E o que nos leva mesmo a essa evolução é a moral, mas nós precisamos do conhecimento, nós precisamos compreender o mundo, porque a nossa doutrina, ela nasce no momento em que a ciência está despontando no mundo, ela começa a ter uma expressão maior em toda a Terra. E por quê? Porque ela tem uma base científica. Não existe nada que ocorra nesse mundo que não tenha uma explicação científica. E se nós não sabemos da explicação, é porque ainda não chegamos lá. Quando o Chico começou a escrever os livros dele, aqueles romances, né? A gente lia ali, ele dizia que no plano espiritual os espíritos se comunicavam com os aparelhinhos e eles até viam a imagem das pessoas. Vocês também têm uns aparelhinhos hoje que a gente vê a imagem da pessoa e se comunica com elas, mesmo quem está lá do outro lado do mundo. Se chama telefone celular, se chama vídeo, computador. Há uns anos atrás, isso aí é um conto de Isaac Asimov ou de qualquer um outro autor desses futuristas, né? Hoje é a nossa realidade. Então, o mundo, todo o desenvolvimento da ciência tem nos mostrado que nós temos como explicar todas as coisas. E agora, para nosso deleite, para nossa satisfação, os cientistas começaram a estudar esse tal de espiritismo que diz que fala com gente do outro mundo. Estão comprovando que existe vida no outro mundo. Que nós somos capazes de nos comunicar com seres de outro mundo. O que seres são esses? Somos nós que desencarnamos e
e voltamos para a erraticidade, depois reencarnamos e viemos para cá. E com essas mudanças todas, nós vamos compreendendo melhor que tudo neste mundo está baseado em coisas reais, científicas, e que nós precisamos ver com a nossa razão o quanto Deus é bom, que Ele nos deu essa oportunidade de entender o mágico e o sobrenatural como coisas manipuláveis. Por exemplo, quando Jesus fazia suas curas, né? Olha, imagina, ele botava a mão no olho de alguém ali, a pessoa enxergava. O que ele fazia ali? Não era uma cura do outro mundo, não, ele, um ser muito elevado, ele conhecia como manipular todos esses elementos do universo, e ele tinha tanto conhecimento e tanta luz, tanta superioridade espiritual, que para ele aquilo era normal. Para nós, pobres seres daquela época, né, porque muitos devíamos estar lá naquele momento, nós não entendíamos e achando, meu Deus, mas ele precisava fazer isso para nos mostrar que Deus existe, que a gente tem que ter um pouco mais de amor e de compaixão para os outros. Ele nos disse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Ele fazia curas, perdoava a todos e dizendo, vai e não peca mais. Quando ele diz isso, o que ele diz? Tu te livrou desse teu, como é que se diz? Daquelas tuas experiências que tu precisava ter aqui, tu findou. Eu ia dizer, Carmen, mas não é adequado. Né? Enfim, tu já superou, já viveu o que precisava para aprender o suficiente, então tu não precisa mais sofrer. Quando ele cura aquele paralítico que sai caminhando, ele diz, não, teu tempo acabou, tu pode tá curado, agora não voltes a pecar. E aí não é assim, ó, o pecado não é como a igreja nos ensinou. O pecado é voltar a errar. Ou seja, voltar naquela vibração ruim que nos fez adoecer. Porque se nós adoecemos é porque nosso ser, o nosso espírito está em desequilíbrio. E enquanto a gente não estiver em pleno equilíbrio, nós não nos curamos. E aí, tá, mas então se eu ficar me cuidando agora, isso aqui, sim, eu vou melhorar, mas talvez não seja nessa vida, seja para a próxima. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo, refazendo o nosso corpo perispiritual para poder chegar nessa evolução tão desejada. Então, quando o espírito encarnado está em condição de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento, tanto no intelectual quanto no moral, para ajudar no progresso. E quem são esses seres? São os profetas, são esses cientistas que já vêm com esta missão. Alguns falham, outros não, né? Porque nós tivemos as nossas 3 revelações. Moisés, que ele nos apresentou um Deus único, um Deus punitivo, né? Jesus nos fala de amor, nos fala da caridade, traz o entendimento através das parábolas, como nós estamos discutindo aqui agora, né, fazendo essa reflexão. Então, Jesus nos tira daquele Deus que nos dá medo, que vai nos punir, nos mostra, não, Deus é puro amor. E se tu ama o teu próximo como a ti mesmo, tu não precisa ter medo de nada, porque tu não vai ser capaz de fazer mal para alguém, ou então tu não gosta de ti mesmo. Bom, muitas pessoas ainda não conseguem gostar de si mesmo, a maioria de nós. Por quê? Porque nós não nos conhecemos e a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E aí vem um segundo estágio para a nossa evolução, que é primordial. Vamos amar o outro, mas conhecer a nós mesmos através do quê? De uma reflexão sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. O pensamento tem uma força imensa. O que o pensamento faz, a gente pode realizar. Porque nós vamos plasmando dentro de nós e no nosso meio aquilo, e acabam as coisas acontecendo pela nossa vontade.
porque nós mudamos dentro de nós. Então, nós temos por obrigação pensar coisas boas. Até porque o pensamento atrai aquilo que a gente pensa. Se eu estou pensando no bem, eu vou atrair os meus companheiros espirituais do bem. Se eu estou pensando no mal, eu vou atrair os companheiros espirituais que não estão muito esclarecidos. E esses que não são muito esclarecidos são aqueles que muitos chamam de obsessores, que nada mais são do que espíritos ainda, né, com muitos mais dívidas ou que nós, ou tanto quanto nós. Ou nós podemos ter sido obsessor de alguém em outra vida. E a terceira revelação que Kardec nos traz o conhecimento, a fé raciocinada, que a gente está falando, e as leis morais. E quem faz o estudo do Evangelho está vendo ali, é como é que se diz? Um manual de bem viver, de comportamento. Tem alguma dúvida sobre se eu estou fazendo certo ou errado? Vai ali no Evangelho, ali está a resposta. Não tenha dúvida. Quer conhecer a filosofia? Vai no Livro dos Espíritos. Quer ver a prática espírita? Vai no Livro dos Médiuns. Vai estudar o Livro dos Médiuns, né? Não é sair praticando. Então, tudo isso vai nos levar ao quê? A nossa evolução, ao nosso progresso. Né? E quando Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta no que está baseado o dogma da reencarnação, é sobre a justiça divina. Por que ele diz que é sobre a justiça? Porque é o que nos faz compreender por que eu então não tenho aqueles milhões na minha conta bancária que o outro lá tem e ele desperdiça. Isso é justo. Por que aquela criança nasceu com aqueles problemas todos enquanto que o outro é sadio? Não seria justo. Mas é justo se a gente olha para trás e vê que cada um, mesmo aquela criança, é um espírito que está tendo uma nova oportunidade. E cada um convenciona, antes de nascer, antes de encarnar, o que vai passar. Ele está preparado. Nós devíamos e devemos estar preparados por todos esses revés da nossa vida. Então, se a gente concordou, vamos aceitar. Porque só porque eu não estou me lembrando agora, não quer dizer que eu não vivi. Porque se fosse assim, quando a gente fica velha, vem o Alzheimer, vem o esquecimento, está tudo perdoado só porque eu não me lembro, não. A vida passada continua e continua nos influenciando. Ela não está latente, aquelas recordações, para que eu possa olhar para cada um daqueles que eu transito na rua e dizer, tu fez tal coisa para mim, não gosto de ti. Ou reconheça naquele meu cônjuge ou naquele meu melhor amigo alguém que não foi bom para mim. Se fosse assim, eu não conseguiria com mais disponibilidade, com mais fluência, amar o outro. Mas não, Deus nos deu esse esquecimento. E à medida que a gente vai compreendendo esta verdade, dessa vinha, né, que nós estamos trabalhando aqui, que nós somos todos irmãos, porque se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Né? Espiritualmente somos irmãos, Deus criou a todos nós. Então, por que eu vou me indispor com o meu irmão? Não vale a pena, eu tenho que me harmonizar. Então, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. E aí se justifica, né, essa justiça. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, vamos tratar nesta encarnação de nos melhorar. E precisamos fazer um esforço, porque também não adianta não fazer nada. Não, mas eu não prejudico ninguém. Não faço mal para ninguém. Ok, mas também estou deixando que as coisas rolem do jeito que quer e eu estou deixando de fazer o bem. E quando eu deixo de fazer o bem, eu estou fazendo mal indiretamente. É a mesma coisa que aquela pessoa que bebe, diz que não, mas a bebida só não faz mal para ninguém, só para mim. Então eu sou responsável pelo... Não. Onde aquela pessoa está, ela está influindo naquele ambiente. Ela está perturbando e está também fazendo um grande mal para si mesmo, porque ela vai ter que voltar para superar mais esse problema, né? Então, o Senhor não faz
questão da quantidade do trabalho. Ah, mas eu trabalho em várias casas espíritas, eu sou muito espírita. Não sou. Porque se eu trabalho, porque é bom a gente chegar na casa espírita, todo mundo é tão cordial, tão querido, né? E aí eu vou para uma casa espírita, vou para outra, tô sempre mil sorrisos, mas quando eu chego em casa, olho para o pessoal lá de casa e digo, oi, tô cansada, vou dormir, tchau. Ah, amanhã eu já não vou, de manhã eu tenho que ir lá fazer um trabalho de caridade, não vou poder. Quer dizer, eu estou fazendo muito bem? Não estou. Porque a célula principal da nossa vida é a nossa família. Se não fosse, a gente não nascia ali. Né? Então, não adianta ser queridinho na rua e em casa não fazer nada. E é esse equilíbrio que a gente tem que manter. Ah, mas eu não me dou com a minha família. Bom, então trata de te dar. Pelo menos te harmoniza. Tu não é obrigado a suportar e ficar ali de beijinhos, mas te harmoniza, que vocês consigam uma convivência saudável, de ter uma conversa. Porque como eu brigar com alguém na rua? Não gosto daquele, mas aquele lá vai trabalhar comigo, vai ser meu chefe, então eu vou ter que, até vou convidar ele para ir lá em casa. Detesto. Não, não precisa. Trata bem, cordialmente, de uma forma civilizada, não desejo mal. Se aquela pessoa precisar por alguma coisa, tu pode ajudar, ajuda. Mas não vai levar para tua casa, não vai andar de braço dado, nem de beijinho. Isso não precisa, isso é hipocrisia. Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, mas nós temos que superar os nossos sentimentos e sermos o quê? Irmanados uns com os outros. Né? Então, uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem. Outros começam mais tarde. No entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa em que hora, a hora que iniciaram o trabalho de se regenerarem. Então, se nós formos nos considerar aqui dentro, cada um tem a sua hora. Na nossa família, cada um tem a sua hora de começar o trabalho. Mas nós que estamos recebendo este conhecimento, sabemos que precisamos nos melhorar, o que nós vamos fazer? Não podemos deixar para a segunda hora, nem para a terceira, que aí nós não somos aqueles que não receberam um convite, nós recebemos. Aí nós vamos ser o preguiçoso que fica caminhando por aí. Não, eu vou começar, e por onde que eu começo? Como é que eu começo? Não quero ser o último. Se o prêmio, o pagamento é um só, a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução, por onde é que eu vou começar? Pela minha evolução. Vou cuidar de mim. Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis o quê? Por suas obras. O que eu estou fazendo? Porque a caridade, o amar ao outro, se vê pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Não é pela minha fala. Eu estou aqui falando, mas se vocês me verem na esquina fazendo qualquer outra coisa que não é dentro dos princípios cristãos, vocês podem dizer, o que adianta? Ela vai lá, fala e faz diferente. Botei tudo a perder. Então, eu tenho que trabalhar a minha fé, o meu comportamento dentro do caminho do bem. Porque uma árvore, aqui ele nos ensina, boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Então, eu vou trabalhar o quê? Eu dentro de mim, essa minha árvore da vida que eu sou, né? A minha consciência, como é que está a minha consciência? Estou trazendo luzes para mim, para a minha razão, né? É isso que nós temos que fazer. Praticando o quê? A caridade material e a caridade moral. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que nós quereríamos, né? Que nos fizessem eles. Ou seja, não faz para o outro se tu não quer que faça para ti. Então, será que tudo que eu estou fazendo eu vou aceitar sorrindo que os outros me façam? Não pode aceitar nem meio amuado, tem que ser sorrindo. E se não for sorrindo, não faz para o outro. Eu vou me sentir bem se alguém fizer isso para mim? Ok, então eu posso fazer para o outro. E a caridade, o bem se faz por quê? Pensamentos, palavras e ações.
E o pensamento está ali em primeiro lugar, porque é onde começa tudo. Então, como é que eu vou iluminar a minha consciência? Cuidando dos meus pensamentos. E quando a gente tem aqueles pensamentos ruins, puxa, mas eu nunca pensei isso, por que está vindo isso na minha cabeça? Desvia, isso não é teu. Bota um outro pensar melhor, vibra melhor, pensa na alegria, no amor, no bem-estar, pensa em alguém fazendo bem, porque até pensar em alguém fazendo bem, a gente já modifica o nosso ser, nosso corpo reage melhor, e nós conseguimos, então, vibrar melhor, e não vamos atrair nada de mal. Palavras, às vezes uma palavra que escapa, sabe quando tu tropeça e diz uma palavra ruim? Tem vários irmãozinhos ali esperando para se unirem a nós por uma palavrinha. Ações, agir no bem. E nós, enquanto estamos aqui, o que nós temos que fazer? Enquanto espíritas, enquanto ser espírita? Acolher, consolar e esclarecer. Em todos os ambientes que a gente passar. Na família, no trabalho. Não quero dizer que vocês vão sair pregando, não quero. Aqueles pregadores que vão com a Bíblia, com o Evangelho embaixo do braço, não adianta nada. O maior doutrinador é aquele que vive a sua doutrina. Ele não precisa dizer, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. As pessoas veem que ele é um ser diferente e que ele faz a diferença onde anda. E que a gente possa, pelo menos, fazer diferença para uma pessoa enquanto estivermos aqui. Então, para terminar, a caridade moral que todos podem praticar não custa nada, né? Materialmente falando. Porém, que é mais difícil de a gente exercer. A caridade moral exige que a reforma íntima. E é isso que nós precisamos. Né? Melhorar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas tendências. Então, agradeço a todos por terem a paciência de me ouvir até aqui e que essa semana seja muito abençoada e muito iluminada para todos nós. Obrigada.